A graça e a paz, amados. Temos aprendido com a ministração do pastor Nery nos últimos domingos sobre a carta de 1 Pedro. E especificamente hoje vamos ler um trechinho curto que está no capítulo 2, versículos de 4 a 5. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Estamos falando sobre pedras vivas e seria bom nós vermos sobre a natureza dessas pedras. Para fazer contraste, vamos ver o que seria pedras mortas. Dizem em Israel que uma pedra morta é aquela que é tão dura que não se deixa mais lapidar ou moldar-se. É uma pedra dada como caso perdido pelos construtores, por ser uma pedra que não se deixa trabalhar. Pedras mortas corresponde a crentes que não dão permissão para Deus trabalhar nelas. Elas querem trabalhar, mas não querem ser trabalhadas. Pedras vivas, de outro lado, é uma pedra aquela que aceita as batidas dos martelos, aquela que aceita que as lâminas possam estar cortando, moldando, ajustando, e que, apesar da dor que sente, aceita o desafio de ser moldada e lapidada para se encaixar no molde, na posição exata que aquele que está sendo o artesão, vamos dizer assim, da construção, o pedreiro, está precisando colocar no lugar certo para que seja útil. Podemos notar como eram as pedras usadas na edificação do templo, lendo 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Vocês vejam que as, as ferramentas batiam nas pedras e iam aos poucos fazendo o seu trabalho de uma forma suave. Notem que as pedras eram moldadas de acordo com a necessidade da obra. O pedreiro que dava as medidas. Muitas pedras não eram levadas para o templo porque não se permitia ser trabalhadas pelos pedreiros. Elas eram duras demais. Muitos querem o progresso, mas não o processo. Alguns querem ser vistos no templo, mas não querem ser moldados por Deus, aceitando a sua vontade. É importante também ver a posição das pedras, perto da rocha viva. Vamos ver 1 Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra só é viva porque está ligada com a pedra fundamental. Sem ela somos pedras mortas. A rocha viva era aquela que saía dela uma fonte. Jesus disse que ele era a fonte. Nós vemos lá em João 7,37. No último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. A ideia é você ser parecido com aquele que está mais perto de você. Por isso, diz o texto, chegando a Ele. Ou seja, quando chegamos a Ele, nós nos tornamos semelhante a Ele. Nós não temos vida em nós mesmos. Muitos estão morrendo porque se distanciou da rocha. Nós temos que ver também qual o propósito das pedras. As pedras têm o propósito de edificar. 1 Pedro 2,5 diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo,
para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Observe que o propósito de nós nos apresentarmos perante Deus como pedra é para sermos edificados como casa de Deus. Uma pedra não forma um edifício. Pedro nos ensina o poder da união. Observe que aqui é perceptível o valor da união. Se todos nós nos comprometemos como pedras, haverá edificação. Não é um propósito ser colocado na vitrine, ser exposto para a beleza própria. Pedro confronta o individualismo na vida cristã. Pedro confronta o egocentrismo na vida de muitos crentes. Deus nos chamou para sermos edificados como pedras espirituais. Pedro diz: Vós sois, e não vós estais. Estamos indo para a igreja ou estamos sendo a igreja? A ideia aqui é que, onde estivermos, devemos estar edificando como igreja e Cristo, a pedra principal, é quem deve aparecer. O valor da pedra está atrelado ao propósito. Se uma pedra for roubada de um monte de materiais de construção, ninguém percebe. Afinal de contas, é apenas uma pedra entre tantas outras que estão por aí jogadas. Mas se uma pedra for retirada da parede de uma casa, percebe-se logo o estrago. Fica um buraco. E isso revela união. As pedras separadas não formam edifício, mas ao estarem juntas, conseguem erguer um monumento. Resumindo, amados, você tem um valor especial para Deus, pois Ele te escolheu para estar conectado a Cristo, e estando coladinho nele, vai sendo moldado à sua semelhança, lado a lado com outros crentes que são chamados figuramente de pedras e vão sendo lapidados ao se identificarem com o sofrimento de Cristo. E à medida que vão assemelhando-se a Ele, vão todos juntos construindo o prédio mais lindo da terra, chamado a Igreja de Cristo. Seja uma pedra com propósito, lapidada e abençoada, em nome de Jesus. Amém?